pessoal, por que controlar a administração pública? O Brasil é uma república, ou seja, em latim, res publica, que significa que a coisa é de todos nós. Assim, o Estado deve ser administrado em favor da população em geral e não em favor dos donos do poder ou das famílias dos donos do poder. Mas e como a gente faz para garantir que os políticos, os gestores públicos trabalhem em benefício de todos e não dos seus interesses egoísticos ou dos interesses das suas famílias? Sem dúvida, altruísmo e espírito público são muito bem-vindos, mas são insuficientes para a gente garantir uma gestão pública responsável. E é por isso que a máquina pública possui mecanismos de controle que envolvem diversos atores. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, os Ministérios Públicos, as Polícias Judiciárias, as Controladorias Gerais, a sociedade civil e você. Sim, você. Se a coisa pública é de todo mundo deve ajudar a cuidar e fiscalizar ela, não é mesmo? Assim, o controle da administração pública é de responsabilidade de todos nós. E hoje a gente vai aprender sobre os principais tipos de controles da máquina pública. Bora lá? Meu nome é Cíntia Carvalho Silva e essa é a Máquina Pública, um canal dedicado à educação continuada para a cidadania. Os mecanismos de controle da administração pública podem assumir diversas formas, que, de maneira geral, podem ser separadas em mecanismos de controle interno e mecanismos de controle externo da administração pública. Esse controle interno ele é exercido pela entidade sobre si mesma, normalmente por meio de um órgão especializado com o fim de monitorar a legalidade e a efetividade da sua atuação. É como no nosso corpo. Se há alguma infecção, o próprio corpo cuida de aumentar a temperatura, gerar febre para aumentar a atividade das nossas enzimas e para ativar as nossas células de defesa. Na máquina pública é igualzinho, pessoal. Controle interno é aquele exercido pelo Poder Executivo sobre o Poder Executivo, pelo Poder Legislativo sobre o Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário sobre o Poder Judiciário. E eles mesmos vão corrigir quando encontrar alguma coisa errada no funcionamento das atividades deles. Por exemplo, você já ouviu falar numa coisa que chama Controladoria Geral da União, a CGU? Então, ela é o órgão responsável pelo controle interno no âmbito do governo federal. E existem estruturas semelhantes também nos demais entes da federação. Por sua vez, o controle externo ele ocorre quando ele é exercido por uma pessoa ou uma entidade externa à organização cuja atividade será o objeto do controle. Pegando essa nossa metáfora do corpo, quando os nossos anticorpos não conseguem dar conta do problema, a gente vai precisar de quê? Injeção, remédios, vacinas, ações externas para ajudar as coisas a voltarem para a linha novamente. Na máquina pública é a mesma coisa. Acontece uma ação de controle externo quando o Poder Legislativo, por exemplo, instaura uma comissão parlamentar de inquérito, as famosas CPIs, para apurar uma suposta irregularidade praticada, por exemplo, no âmbito do Poder Executivo. Nesse caso, um poder intervém para conter um suposto desvio dos membros de outro poder. Você ou qualquer outro cidadão pode exercer também esse controle externo, quando você ajuiza uma ação popular para impugnar um ato de um prefeito, de um governador ou mesmo do presidente da República, quando ele estiver no exercício da sua função administrativa. A ação popular pode conduzir à anulação ou à correção desse ato pelo Poder Judiciário, mas uma intervenção de um poder sobre o outro. Há também o controle externo quando um cidadão solicita ao poder público informações sobre as compras públicas, leite condensado, essas coisas, né? Ou também sobre a política pública, com base naquela lei de acesso à informação, também conhecida como a LAI. O controle externo é uma das dimensões mais fundamentais da separação de poderes e representa o principal caminho para que um poder contenha os excessos dos demais poderes,
o que é indispensável para a preservação dos nossos direitos individuais e para a realização e garantia do interesse coletivo. Existem inúmeras formas de controle externo. Em primeiro lugar, há o controle externo institucional, exercido por entidades da própria máquina estatal, como os tribunais de contas, as polícias judiciárias, os ministérios públicos. As prestações de contas que os gestores precisam apresentar periodicamente para os tribunais de contas são uma forma de controle externo. Por sua vez, quando as polícias judiciárias e os ministérios públicos investigam um crime contra a administração pública, por exemplo, como atos de corrupção ou desvios de recurso público em merendas escolares, eles vão exercer também uma forma de controle externo. Em geral, as entidades de controle externo são ou deveriam ser independentes em relação à organização cujos atos fiscaliza, para evitar que a sua atividade seja contaminada pela politicagem. Infelizmente, pessoal, nem sempre é assim. Porém, em uma democracia, a forma mais importante de controle externo é o controle social, o exercido pela sociedade civil. Sociedade civil, galera, é o segmento organizado da sociedade que trabalha em prol da realização do interesse público. A imprensa, por exemplo, exerce uma função de controle social quando revela escândalos de corrupção ou problemas lá na prestação dos serviços públicos. Você também pode exercer esse controle social quando apresenta uma denúncia perante um dos órgãos desses controles institucionais que eu mencionei, ou quando participa de uma manifestação lá na rua a favor dos seus direitos. No final das contas, as próprias eleições são, por excelência, a maior forma de controle social sobre a administração, porque você tem o poder de até mesmo demitir o político que você anteriormente tinha escolhido para representá-lo. O controle social é a forma de controle da administração pública que é de responsabilidade de todos nós. Quanto maior a participação da sociedade civil na gestão da máquina pública, maior é a qualidade da gestão pública, bem como a confiança da população no seu adequado funcionamento. Esse sentimento indispensável para a manutenção da democracia. Mas, para exercer a sua participação cívica com responsabilidade, é necessário conhecimento. E o objetivo desse canal é precisamente a educação continuada para a cidadania. Assim, pessoal, não deixe de assinar aqui o canal, clicar no sininho aqui embaixo, aqui em cima, para você ser avisado sempre que houver um novo conteúdo por aqui. Você pode fazer isso agora, enquanto assiste ao resto do vídeo. E sigam a gente também lá no Instagram. Tem muito conteúdo exclusivo e de qualidade que a gente só compartilha por lá. É importante lembrar que nem todas as formas de controle são iguais, galera. O controle externo exercido pelas entidades do sistema de justiça, como o Poder Judiciário, os Ministérios Públicos e as Polícias Judiciárias, é um controle apenas de legalidade, ou seja, ele pode verificar apenas se o ato atendeu os requisitos formais da lei, independentemente do seu conteúdo. Ou seja, você pode até discordar da decisão do seu administrador, mas se ele cumpriu a lei tudo certinho, tudo bem. Isso é relevante porque o legislador frequentemente reserva ao administrador uma grande margem de escolha acerca da conveniência e da oportunidade no processo de tomada de decisão. Essa margem de escolha do gestor acerca de como atender ao interesse público da melhor maneira, no caso concreto, é chamado de poder discricionário da administração pública. Apesar de, em um primeiro momento, a ideia de discricionariedade administrativa parecer ser uma coisa ruim, ela é uma ideia excelente, porque é o gestor que está ali no dia a dia que vai saber o que é importante para a administração. Afinal, o legislador, gente, não tem como prever de antemão as infinitas possibilidades e os desafios que o gestor precisa enfrentar no cotidiano, e muito menos ele tem condição de indicar qual que vai ser a melhor solução para cada um deles, né? Contudo, não vamos confundir a discricionariedade com arbitrariedade.
que essa sim é passível de controle. O controle de legalidade não alcança o controle de discricionariedade administrativa na medida em que a decisão do administrador, seja qual for, observar lá os limites estabelecidos na lei. Assim, por exemplo, a menos que exista uma lei nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário decidir se uma ação ou uma compra pública é ou não prioritária, se essa ou aquela área de governo deve receber mais ou menos recursos, ou se ainda, se as decisões do gestor foram verdadeiramente mais efetivas para o enfrentamento de um problema público específico. Em caso de ilegalidade, o Poder Judiciário pode anular ou mesmo corrigir o ato do gestor público, mas nunca substituir o administrador lá no exercício da discricionariedade administrativa, porque o Poder Judiciário não é o que deve funcionar como gestor, né? Diversamente, essa limitação de controlar apenas a legalidade dos atos não está presente em relação aos demais agentes do controle da administração pública. Os órgãos do controle interno, o Poder Legislativo e os tribunais de contas e a sociedade civil podem e devem sim discutir e se manifestar sobre todos os atos da administração pública em relação tanto à legalidade, aos requisitos formais da lei, quanto ao mérito, ao conteúdo do ato discricionário. Afinal, galera, a coisa pública é de todo mundo. Assim, nós podemos sim concluir que a decisão do gestor público foi boa ou foi ruim. Por exemplo, do ponto de vista da sua priorização, da sua economicidade, da sua efetividade para enfrentar os problemas públicos. A gente pode sim avaliar se é importante comprar ou não leite condensado para as Forças Armadas. Conforme a sociedade se torna mais complexa, a atuação do poder público precisa se tornar cada vez mais profissional e sofisticada. O custo da politicagem e da gestão baseada em caprichos e opiniões torna-se cada vez mais alto, galera. Os mecanismos de controle da administração pública servem para impor uma atuação da máquina estatal mais racional, efetiva e preocupada sim com os interesses da população em geral. Não dá para depender da boa vontade dos governantes para a melhoria da máquina pública, né? Todos têm que fazer a sua parte no controle da administração pública. Afinal, em uma democracia, eu, você e nós somos a máquina pública.